a jornada da cura holística reúne diversas estratégias mentais, emocionais, sociais, físicas, espirituais, para que nós tenhamos um leque de práticas que transformem efetivamente a nossa vida. Mas para isso, nós temos que assumir a posição de responsabilidade sobre nós mesmos. Nós temos que abandonar a posição de vítimas. Nós temos que entender que o nosso cérebro é como um computador, que a programação que movimenta este computador, este hardware, é o nosso subconsciente. Que os programas que foram instalados nesse subconsciente foram instalados, sobretudo, até os 7 anos de idade. Que esses programas foram reforçados ao longo da nossa vida. E que estes programas podem ser modificados, que nós podemos reprogramar este subconsciente. E, ao fazê-lo, nós venceremos a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Entender que nós somos espíritos, que nós não morremos, que nós somos uma consciência que, neste momento, estamos na terceira dimensão, na dimensão do espaço-tempo, mas que quando nós entramos no estado de meditação mais profunda, de observação de nós mesmos mais profundos, nós conseguimos sair da terceira dimensão, mesmo nosso corpo estando nela, porque nós somos uma consciência. Entender que nós somos espíritos imortais nos liberta do medo da morte, porque a pessoa que vive com medo de morrer, ela também tem medo de viver, porque nesse sentido viver é perigoso. E o que pode ser bastante angustiante, se eu tenho medo de viver, eu não me permito viver com plenitude, viver correndo os riscos que nós temos que correr para alcançar o sucesso, porque nós temos medo do desconhecido. É no desconhecido que se encontram as coisas das quais necessitamos para nos superar. Mas se nós temos medo do desconhecido, que é o que chamamos de morte, cada dia que vivemos, algo irá nos dizer que estamos nos aproximando desse desconhecido, deste fim, deste algo que nós devemos temer, porque este é o estado ao qual este programa cerebral subconsciente está acoplado. Ele preserva-se a si mesmo o tempo inteiro, né, se nós permitirmos. Os mecanismos que nós chamamos de modo de sobrevivência, que basicamente nos remetem a lutar, fugir, sobreviver, estes mecanismos nos dizem que nós vamos acabar, o que não é verdade. Quando eu observo os meus próprios pensamentos, quem sou eu? Quando eu consigo me ver fora disso, observando isso, eu tenho uma prova clara de que eu não sou isso. Eu não sou estes pensamentos. Quando eu me identifico completamente com estes pensamentos, eu tenho o efeito contrário. Eu sou os pensamentos, logo devo fazer de tudo para que eu não acabe, para que eu não morra. Então, desenvolvimento espiritual, quando eu falo desenvolvimento espiritual, eu não estou falando de desenvolvimento religioso, de prática religiosa, de rituais religiosos. Eu estou falando da consciência, da expansão da consciência, de que eu estou habitando este corpo, mas eu sou mais do que ele, que o fato deste corpo ser perecível não faz com que eu seja perecível. Eu sou uma consciência imortal. Eu sou
um espírito, eu sou uma energia. Ora, a física quântica, a neurociência pós-materialista, os estados de consciência alterado, os estados místicos, a mediunidade, são tantos os elementos que nos demonstram que nós temos acesso a outras dimensões do ser, que não essa dimensão objetiva, né, tridimensional dentro do espaço-tempo. Ora, se eu consigo acessar essas dimensões e se isso é mensurável no meu campo eletromagnético, né, no campo de energia que todos nós irradiamos e que é mensurável, o cérebro e o corpo são decodificadores deste campo. São como uma televisão que capta as ondas eletromagnéticas do ambiente. Se a televisão queima, basta que você ligue outra, que ela vai captar essa frequência eletromagnética. Não significa que desaparecemos porque o corpo cumpriu o seu objetivo, esgotou-se, né, a sua vitalidade. Então, nós podemos ver quantos motivos, quantas coisas maravilhosas a vida nos reserva. A cada dia, as oportunidades que temos diante de nós de construirmos a própria felicidade, de descobrirmos potenciais desconhecidos em nós, de amarmos, de nos relacionarmos, de construirmos, de cocriarmos, são coisas lindas, são dons maravilhosos que recebemos e que estão em nós. Não há motivo para que nós nos detenhamos numa tristeza persistente, a que chamamos de depressão. É claro que no momento em que nós nos propomos a uma transformação, vamos encontrar resistências em nós mesmos, porque estamos seguindo um determinado programa. Então haverá um desconforto, é como quando a gente tem uma crise de abstinência, mas ao insistir, ao enfrentar, ao seguir em frente, nós vamos alcançar a nova realidade que tanto desejamos. Repito, estamos aqui para sermos felizes. E faço um convite para todos nós, que possamos seguir nessa direção da autorrealização, da paz, do sentimento de comunidade, do sentimento de pertencimento, do sentimento de irmandade,